O Escolha Escola desta quarta-feira fala sobre literatura infantil. Eu recebo aqui o professor de um dos diretores do Colégio Pequeno Príncipe aqui de Ribeirão Preto e escritor André Luiz Ferreira. Professor Oliveira, desculpa, é que é André Luiz Ferreira Oliveira, é isso, né? Muito obrigado pela participação aqui e a presença, professor. Sou eu quem agradeço o convite do Chico, a sua acolhida, e muito bom poder estar aqui falando sobre livros e educação. Muito bom. Professor, já são 18 livros, né? São 18 livros publicados. E tem mais dois vindo por aí. Temos mais dois vindo. Esse ano eu já lancei no primeiro semestre o maior campeonato de todos os tempos, pela editora Adonis, da cidade americana, em parceria com Arnaldo Júnior, que é um professor de história aqui da cidade também, um grande escritor. E agora, no segundo semestre, temos, inclusive ontem, né, entre uma conversa e outra com você no WhatsApp, combinando aqui o programa, teve uma confirmação de uma editora do Paraná, para o Morgado Amorça, uma editora que vai lançar agora em setembro, deve lançar esse novo livro. E a grande novidade é um livro que eu lancei em 2013 pela editora Coruja, uma editora daqui de Ribeirão Preto. Eu enviei para um editor em Portugal e foi aprovado. Agora em setembro, outubro, deve ser lançado em Portugal. O livro chama-se Ora Sim, Ora Não, Ora Pois, né? Então o livro agora vai estar lá, né, com os miúdos, né? Que legal, muito bom. A gente vai falar um pouco do seu trabalho daqui a pouco, mas antes da gente começar então, né, ou já começando, né, esse bate-papo, como é que começou o senhor tem uma relação, claro, que com a educação, mas como é que começou o gosto aí para escrever e para as crianças? De onde vieram as referências? Acho que no primeiro momento, né, Rafael, antes de escritor, de escriba, nós somos leitores, né? E eu tenho 53 anos, eu cresci a minha infância rodeado de livros, né? Eu acho que os modelos, para a formação do leitor, quer dizer, os modelos são muito importantes, né? É mais um modelo do que a retórica. Então, se você tem adultos leitores, isso faz com que você, de repente, crie uma curiosidade a respeito daquela atividade, né? E minha mãe as mães tinham mais tempo antigamente, né? Sentava na beirada da cama, se não todos os dias, mas pelo menos uma, 2 vezes por semana, me contava histórias, os clássicos, as fábulas, né? O meu pai, ele não lia literatura, ele lia literatura médica, porque ele era médico, né? Mas o que eu via no meu olhar de criança era ele deitado na rede, lendo aqueles livros grossos e tudo mais. E eu falei, poxa, deve ser uma coisa prazerosa, deve ser gostoso esse tal de livro, né? E o livro era um objeto do desejo, né? Até depois mais moço, até nas paqueras, você sabia que a garota lá que eu te visitar curtia a poesia, você já punha num falso desleixo, né? O Pablo Neruda ali em cima da mesa, nossa, já dava uma... não é? Então, e esse modelo mesmo, né? Hoje você pega uma fila de banco, todo mundo, cada um com seu celular, com seu smartphone. Antigamente, né, a gente tinha, sem querer ser saudosista, mas é isso mesmo, quer dizer, nas filas de banco as pessoas lendo, nas praças públicas, né? Então acho que para a criança essa questão do modelo pega muito, e por isso que a escola tem uma função tão importante quanto sempre teve, mas mais importante agora, porque talvez seja, via de regra, o maior lugar de formação de leitores, né? Na medida que os pais hoje quase não leem mais, né? Os adultos não leem tanto quanto liam, né? Professor, a gente falou aí das suas referências pessoais, dessa importância, né, de ter essas referências. E exatamente que isso é uma coisa que praticamente não muda com o passar dos anos. Hoje, se a gente quiser formar novos leitores, a gente tem que ter essas referências também? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que é importante o professor ler, né? É difícil você pensar num mestre ou num adulto referência, e aí eu não falo só de literatura, que vai passar qualquer área do conhecimento, qualquer conteúdo, que não tenha paixão pelo aquilo que ele está passando, né? E com a literatura é a mesma coisa. Eu sou hoje um dos diretores do colégio, mas a minha história com o Colégio Pequeno Príncipe, que é uma escola que tem 53 anos, minha mãe é uma das fundadoras, está firme e forte até hoje lá conosco, Maria Auxiliadora, quer dizer, fez parte também da minha infância, né? Então tudo num bojo, assim. E também na escola eu tinha uma referência de uma das diretoras, Maria Lúcia, que já faleceu, que era apaixonada por literatura. Tanto é que o espaço cultural lá da escola leva o nome dela, Maria Lúcia Viotti Campos. E aí as referências como escritores foi ela que me apresentou. Bartolomeu Campos de Queiroz, Ziraldo, depois mais tarde Ruth Rocha, Pedro Bandeira.
Então essas referências são muito importantes, tanto do modelo, como eu disse agora há pouco, do adulto lendo, né, como uma atividade prazerosa, né, e a qualidade também da literatura que se lê. Né. Se você começa lendo Ziraldo, Bartolomeu Campos de Queiroz, é difícil você não se apaixonar e não se deixar levar com o imaginário, né, dos personagens, né, e essa coisa toda. Pois é, o senhor falou aí de imaginário, disse que a mãe lia algumas fábulas. Quais são os elementos que é preciso, né? Quais são os elementos que a gente tem que ter num livro infantil para poder conseguir atrair esse leitor? Eu acho que um protagonista forte, né? Eu acho que é muito importante essa coisa de um personagem central forte, carismático, seja um vilão, seja lá, né, o adjetivo que a gente use aí, elementos de surpresa, uma narrativa... A história ser boa é fundamental, né? Mas a narrativa é lógico que dá qualidade, que dá fluência, né? E vontade de continuar ali lendo aquela história. Mas elementos né, trabalhar com medo, com suspense, essa coisa toda que faz parte, né, do ser humano. E é muito importante, inclusive, para a criança ter acesso à literatura também por isso. Hoje em dia a gente fala muito, mesmo no ensino médio, né, essa questão do construir a convivência, quer dizer, para você construir uma convivência legal, para você ter menos bullying, né, ter um respeito, empatia com o outro, a literatura ela é muito rica nesse sentido, né? Porque através dessa perspectiva do imaginário, a criança se vê na perspectiva daquele mundo simbólico, daqueles personagens. Depois fazendo teatro, no caso da escola, é interessante esse trânsito também da criança, fazendo o papel do vilão, fazendo o papel da princesa. Quer dizer, experimentar esses papéis que na verdade fazem parte, né, do nosso ser, né? A luz e a sombra, o bem e o mal. Então a literatura ela tem uma subjetividade, mas que é muito importante para a capacidade de abstração da criança, crescer, se conhecer o outro, né? Então acho que até ela favorece uma educação sentimental também, né? Em relação a... Você guarda, né, todos esses elementos aí. Professor, eu estava lendo algumas coisas com relação à literatura infantil, até para poder preparar aqui um pouco mais para a entrevista. Eu acabei achando uma colocação de uma escritora também, que é uma especialista em literatura infantil da Universidade do Rio de Janeiro. Ela se chama Flávia Cortez. E ela falou uma coisa que me chamou a atenção, que é isso até que eu quero conversar com o senhor agora. Ela disse que escrever para criança não significa que é simples, porém não pode ser simplório. Como é que é possível adaptar essa linguagem para eles? Eu acho que, de novo, eu vou fazer aqui um link entre livro e escola. A gente tem que haver respeito à criança, tanto na escola quanto no livro. Respeito à criança é você respeitar a sagacidade, né, a percepção infantil, né? Tem livros que têm um objetivo, né, mais de serem um recurso técnico-pedagógico, por exemplo, uma criança de 6 anos que está aprendendo a ler. Então você vai ter uma história mais simplória, vamos dizer assim, com sílabas simples, quer dizer, porque aquele livro está a serviço de uma didática para a criança. É um livro de histórias, né, mais simples, com texto mais curto, para que a criança se motive, né, faz parte, é um recurso a mais no processo de alfabetização. Agora, a literatura, ela tem que, basicamente, na minha opinião, é não subestimar a criança, provocar a criança, né, essa coisa que eu falei do protagonista forte, né, e o Bartolomeu Campos de Queiroz falava muito isso, que a boa literatura infantil, ela é para de 0 a 80 anos, né, quer dizer, porque a literatura... Adulto, então, também gosta exato, uma literatura, a boa literatura infantil, ela... porque, afinal de contas, em algum lugar essa criança, essa infância ainda habita em nós, né, então ela... É muito interessante. E uma outra coisa também que eu acho que é um pouco mais novo, mais contemporâneo, é a literatura abordando temas tabus. Né? Isso não existia tanto antes, embora, às vezes, subliminarmente, alguns clássicos assim você tinha, mas hoje você tem, por exemplo, Andréa Viviana Taubman, que lançou recentemente, se não me engano, Não Me Toca Seu Boboca, que fala sobre abuso infantil. Então, a literatura também traz hoje um novo nicho, né, assim, de tocar de maneira adequada para a criança também sobre temas tabus. Meus Dois Pais, falando das relações homoafetivas, né? Então tem muita coisa bacana acontecendo na literatura, muita novidade, novos viés, né, assim, para a gente poder, para a criança ter acesso e poder... Que bom.
Professor, a gente vai fazer uma pequena pausa bem rápida. O Escolha a Escola hoje fala sobre literatura infantil. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.